Recém-possado presidente da OAB Subseção Guarulhos, Alexandre de Sá Domingues é advogado há 18 anos e já atuou em casos de grande repercussão nacional. E é ele o convidado de hoje do nosso ponto de vista, que começa daqui a pouquinho. Não saia daí. Queria parabenizar a TV Câmara, parabenizar aqui o presidente e todos os vereadores pelo trabalho que vem sendo feito e espero que vocês possam continuar contribuindo cada vez mais para levar informação à nossa população e permitir que o cidadão possa participar, dando opiniões, sugestões e ajudando a construir a cidade. E parabéns pela qualidade, porque eu estava dizendo agora há pouco, vez ou outra estou por aí no trânsito, às vezes até fora de Guarulhos, e aí ligo o celular pela internet, sintonizo, acompanho. Então a gente fica feliz quando vê essas coisas, porque significa que esse esforço que vocês estão fazendo aqui, tem muita gente que vocês nem estão sabendo, mas que estão do outro lado acompanhando para e passo tudo que acontece no Legislativo e tudo que acontece na cidade. Parabéns, sucesso e já nasceu bem. Começando o ponto de vista de hoje, recebendo o presidente da OAB Subseção Guarulhos, doutor Alexandre de Sá Domingues. É um prazer recebê-lo aqui na TV Câmara, doutor. O prazer é todo meu, Renata, vir aqui falar para os seus telespectadores um pouquinho sobre a nossa instituição tão importante para a democracia do nosso país. Doutor, o senhor assumiu a presidência da OAB nesse mês de fevereiro. E na campanha o senhor fez parte da oposição, de uma chapa de oposição. Conta pra gente como é que surgiu essa iniciativa, essa decisão de concorrer à presidência da OAB e como é que está sendo suas primeiras impressões agora nesse iniciozinho de mandato. Olha, a questão da oposição foi uma circunstância do processo eleitoral. Nós não éramos um candidato apoiado pelo então presidente, né? Mas não somos oposição, porque na realidade todos nós dentro da OAB queremos dias melhores para a advocacia e para a sociedade. Não é uma oposição combativa. Exatamente. Então nós fizemos, obviamente, um projeto paralelo àquele que vinha sendo tocado e ele foi escolhido aí com ampla maioria pelos colegas advogados, o que muito nos honrou, mas nos enche de responsabilidade, pois há uma expectativa muito grande de ver a OAB mais atuante, mais envolvida nas questões da sociedade, nas questões da advocacia, do mercado de trabalho do advogado. E como é que tem sido esse início de mandato? Olha, o início cedo para dizer? Não, é cedo para dizer, mas já temos muito trabalho, né? Efetivamente, tomamos posse dia 1º de janeiro. Tivemos agora, há poucos dias, a posse formal, solene, mas temos trabalhado para buscar novas formas de gerir administrativamente a OAB e de colocar em execução os projetos que já desenvolvíamos no transcorrer da campanha. Fizemos uma reestruturação de todas as comissões de trabalho. É importante ressaltar que os advogados que atuam na OAB o fazem voluntariamente. É um trabalho de advogados abnegados que se dispõem a colaborar com o aperfeiçoamento da instituição. Então isso me deixa muito alegre de ver que nós temos um grande volume de advogados empenhados para tornar aquele projeto realidade. Essas comissões que o senhor fala são comissões temáticas? Comissões temáticas. Nós temos, na realidade, uma divisão por diretorias, são 5 diretorias. A primeira trata de carreira e mercado de trabalho, voltada mais aos interesses da classe, fortalecimento do mercado de trabalho do advogado, de Guarulhos especialmente. Uma das plataformas da minha gestão será a valorização do advogado de Guarulhos, dar a ele visibilidade perante a sociedade, perante o empresariado de Guarulhos e região. Temos uma comissão de apoio e integração social. Essa diretoria é uma diretoria muito importante, porque ela integra o trabalho da OAB com a comunidade. Temos ali a Comissão de Direitos Humanos, que desponta como uma das mais importantes da nossa instituição, que ela vai ajudar a sociedade a desenvolver-se em todos aqueles âmbitos em que a gente ainda precisa buscar, como a questão da violência contra a mulher, do desrespeito ao direito aos idosos, da criança e do adolescente, do sistema carcerário e tantos outros âmbitos que os direitos humanos ainda estamos num construir. Não é? Temos ainda mais outras comissões, a Comissão de Prerrogativa e Ética Profissional, de Relações Institucionais, essa eu reputo também
de grande importância, pois ela vai ter um trato direto com o Poder Judiciário, com o Poder Executivo e com o Poder Legislativo, ajudando a fiscalizar e de forma ativa a trazer soluções para os problemas da cidadania. Durante a campanha, até participando aqui na TV Câmara, houve debate com todos os candidatos, acho que alguns não vieram ao debate promovido pela TV Câmara, mas o senhor participou. Sim. E um dos pontos tocados na campanha foi essa necessidade de uma maior participação da entidade em questões da própria sociedade, mesmo também uma independência. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso, de qual que deve ser o papel da OAB na comunidade, porque apesar de ser uma entidade de classe, ela também tem algumas prerrogativas aí de defesa, de justiça social, como o senhor falava. Perfeitamente, Renata. O Estatuto da Advocacia é uma lei federal. Então, a OAB não foi criada só para gerir a carreira dos advogados, os interesses dos advogados. Não se trata de um sindicato, de uma categoria. Na realidade, nós temos uma finalidade social muito grande. Na Constituição da República, nós figuramos como uma atividade essencial à administração da justiça, e a advocacia tem como primeiro compromisso a defesa da democracia, do Estado Democrático de Direito. Então, não dá para você imaginar uma entidade que defende a democracia que esteja vinculada a um determinado governo. Nós não temos o papel e nem a pretensão de sermos oposição aos governos, mas nós precisamos ter independência para apoiar o que é correto e para criticar e pedir providências naquilo que precisa ser melhorado. Então, essa crítica que surgiu no passado é porque se sentia que a OAB estava, no mínimo, um pouco afastada destas questões tão caras e tão importantes para a sociedade. Então, desde aquela pessoa mais pobre, não é, da cidade, todos precisam de uma OAB atuante. O Ministério Público ele tem um papel a cumprir, o Poder Judiciário, mas são todos órgãos vinculados à Fazenda Pública. Então, a independência desses órgãos ela é mitigada, da OAB não. A OAB ela é mantida com as contribuições dos próprios advogados. Então, isso dá a ela a legitimidade de ser o órgão protagonista da sociedade civil, que com independência busca o aprimoramento das instituições. E na prática, de que maneira a OAB pode participar mais desses debates? Em termos legislativos também, participando de discussões na Câmara e em outros poderes? Por exemplo, nós criamos uma comissão, só a título de ilustração, uma comissão que é de combate à corrupção eleitoral. Qual que é o papel desta comissão? Primeiro, orientar. Então nós queremos orientar o eleitor do que ele deve esperar de um candidato, quais são os métodos permitidos de campanha eleitoral, o que é legítimo se propor numa eleição. Queremos também ajudar a preparar os candidatos, ensinando a eles, às vezes falta uma noção exata de quais são as regras eleitorais, e também ter um canal de denúncias contra aquelas práticas que acabam depondo, deteriorando o processo eleitoral, a compra de votos, a troca de favores, coisas que, infelizmente, acabam culminando em processos como esse que nós temos testemunhado, como da Operação Lava Jato, em que o sistema todo fica viciado pela corrupção. E nós queremos, obviamente, ajudar a coibir esse tipo de prática, a depurar o processo eleitoral, pois eu entendo que o Poder Legislativo, o Poder Executivo e o Poder Judiciário só vão atingir a sua finalidade quando estiverem livres desta pecha, desta mácula que é a corrupção. Agora, falando um pouquinho em paralelo à sua carreira agora como presidente da OAB, você também atua como voluntário no Instituto de Defesa do Direito da Defesa. Eu queria que você falasse para a gente um pouquinho desse trabalho, falar qual é o objetivo do Instituto e também de como que você se envolveu com ele. O IDDD, né, que parece redundante o nome, sigla difícil. É uma sigla difícil e parece redundante porque é de defesa do direito de defesa. É que o direito de defesa é algo caro a toda a cidadania. O cidadão comum, às vezes, não se apercebe da importância de ter um sistema de devido processo legal, um sistema em que se privilegia a presunção de inocência. As pessoas, elas normalmente imaginam que isso é um direito do criminoso. E, na realidade, só quando o cidadão é injustamente acusado é que vai perceber quanto é caro o direito de defesa. E a gente vive um momento em que o direito de defesa tem sido atacado. Nós tivemos, infelizmente, recentemente uma decisão
do Supremo Tribunal Federal, que a opinião pública é levada a crer que foi uma decisão favorável, porque ali se flexibilizou uma garantia constitucional da presunção de inocência. E a flexibilização de garantias não é bom para o cidadão, pois eu costumo dizer aqui um jargão popular, em porteira que passa boi, passa boiada. Às vezes, a pretexto de pegar meia dúzia de corruptos, se abre mão de uma garantia e quem vai sofrer as consequências vai ser 500 mil de cidadãos brasileiros, que muitas vezes enchem os presídios por uma violação de um direito à sua defesa. É nesse sentido que o Instituto de Defesa do Direito de Defesa age, né? E eu faço parte já há 8, 9 anos, muito me honra fazer parte desse instituto. Há uma mentalidade hoje na sociedade já culpar alguém que é acusado, essa mentalidade vingativa, até uma pessoa que foi presa, você já não tem muito isso de, vamos defender, não, direitos humanos, aquele papo, não, direitos humanos é direito de bandido. Sim. Isso é bastante difícil de lidar? Isso é bastante. Eu como criminalista, há 18 anos, estou acostumado já. Mas, na realidade, a gente vê uma tendência, e os órgãos de imprensa têm uma responsabilidade, uma parcela de responsabilidade nessa visão que a sociedade tem. A imprensa tem uma velocidade que difere muito da velocidade da justiça. E há um descompasso maior quando a justiça é lenta, como é o caso da justiça brasileira, que se acredita, muitas vezes, ao excesso de recursos, coisa que eu não concordo. Eu entendo que falta estrutura para o Poder Judiciário, que o problema não é excesso de recursos, e sim falta de juízes. Falta de uma estrutura mais bem pensada, mais bem estruturada, para que os processos tenham uma dinâmica maior. Mas nenhum processo, ainda que seja célere, não consegue acompanhar o ritmo da imprensa. A imprensa ela vive de manchete dia após dia. Não é? Então, isso, quando você anuncia, por exemplo, um crime, você quer, obviamente, saber na hora quem é o culpado e, se possível, já condená-lo, já fazê-lo cumprir pena. E isso não, obviamente, que a pressa é inimiga da perfeição. Então, ocorre muito erro judiciário, tanto para condenar um inocente, quanto para manter um culpado em liberdade. Isso são falhas do sistema que a gente espera contribuir, corrigir com o tempo, com o aperfeiçoamento das instituições. E não é também tão raro a gente ouvir falar que presos temporários ou presos preventivos ficam anos sem ter um julgamento. O Instituto também oferece assistência para quem não pode pagar, uma assistência legal. O papel principal do Instituto é um papel institucional, de buscar iniciativas, estudos. Por exemplo, recentemente foi feito um estudo pelo IDDD, levantando a situação carcerária. A gente tem uma visão, né, que nos é vendida diuturnamente de que no Brasil ninguém vai preso. Só que nós somos o 3º ou 4º país do mundo, do planeta, em número de gente presa. E a velocidade em que se prende no Brasil, hoje, é a primeira do mundo. A velocidade, o número de prisões por dia, ela é a maior do mundo. Então, alguma coisa está errada, porque se de um lado a gente tem essa impressão de que aqui ninguém vai preso, e de outro, os presídios estão superlotados, e falando de Guarulhos especificamente, nós temos aqui 2 centros de detenção provisória e 2 presídios, eles estão com praticamente o triplo da capacidade. Então, algo não está batendo nessa conta. Então, o Instituto de Defesa do Direito de Defesa, ele tem essa atuação de mostrar com números, com dados concretos, a realidade do sistema carcerário, por exemplo. Você atua há 18 anos nessa área criminalística. Com relação à Defensoria Pública, por exemplo, há uma deficiência nesse setor? Porque nós vemos que o Ministério Público, o número de juízes costuma ser bem maior do que aqueles que oferecem a defesa para quem não tem o dinheiro para pagar. O sistema, há um problema com o sistema, que muitas pessoas acabam sendo presas injustamente ou ficam muito tempo presas e acabam não tendo esse seu direito que está previsto em Constituição, feito pelo Estado, né? Bem, a instituição Defensoria Pública, ela foi legitimada para existir na Constituição de 88. Mas só há 10 anos atrás ela foi criada efetivamente no Estado de São Paulo. Ela se estruturou bastante nos últimos anos, ela cresceu, passou a ter maior alcance dentro da sociedade. Lógico, como toda instituição, ela
merece melhorias, ela precisa atender melhor. Eu acho que, às vezes, a Defensoria Pública ela não está tão envolvida na questão, por exemplo, do sistema carcerário, que é um sistema, é algo que toca a Defensoria, porque 90% ou mais dos presos não têm condição de contratar um advogado e dependem do trabalho da Defensoria Pública, né? Mas eu acho que a Defensoria está caminhando, especialmente na área criminal, para dar uma assistência minimamente de qualidade para aqueles que não têm condição de constituir advogado. Aliás, um dado interessante, nos últimos anos a Defensoria passou a demandar mais junto aos tribunais superiores, e isso fez com que o volume de habeas corpus e recursos levados aos tribunais superiores aumentasse. Por quê? Porque o pobre conseguiu ter acesso. E, infelizmente, a resposta dos tribunais superiores não foi aumentando a sua capacidade de julgamento, foi restringindo o julgamento dos recursos que são apresentados. Ou seja, a gente está na contramão. De um lado, a Defensoria busca dar acesso à justiça para um universo maior de pessoas, mas os tribunais superiores não aumentam o número de juízes. Se você olhar no STJ, desde 1988, nós temos somente 10 ministros que julgam causas criminais. No Supremo Tribunal Federal, para julgar todos os tipos de causa, temos os 11 ministros há décadas. E a nossa população, ela aumenta consideravelmente, aumentou consideravelmente nas últimas 5 décadas. Então, alguma coisa está equivocada. E a gente só vê o erro na lei, só vê o erro no excesso de recursos, quando na realidade é falta de juízes. Tá certo, a gente vai fazer um pequeno intervalo, Okay. Mas vai voltar falando um pouquinho mais da sua carreira como advogado aqui na cidade, hoje no Ponto de Vista, recebendo o presidente da OAB Subseção Guarulhos, Dr. Alexandre de Sá. Voltamos daqui a pouquinho. A Câmara Municipal de Guarulhos acredita num mundo melhor e mais igual. E a igualdade de direitos passa por cidadãos democraticamente bem informados. Para que a informação chegue realmente a todos, a Câmara aposta na inclusão. A transmissão das sessões conta com o apoio de um intérprete de Libras, a língua brasileira de sinais. Assim, o deficiente auditivo também pode acompanhar tudo o que acontece na política da cidade e exercer, de fato, o papel de cidadão. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. Voltamos com um Ponto de Vista, hoje recebendo o presidente da OAB Subseção Guarulhos, Dr. Alexandre de Sá Domingues. Doutor Alexandre, a gente falava que a sua carreira já tem 18 anos atuando como advogado criminalista, e você já participou de alguns processos que receberam bastante atenção midiática, especialmente o da Mércia Nakashima, do assassinato da Mércia. Você, nesse caso, foi assistente de acusação. Conta pra gente como é que foi que o senhor participou desse processo, porque normalmente o senhor atua como advogado de defesa. E foi algo novo para o senhor? Como é que foi? Então, na realidade, eu já havia atuado em alguns casos como assistente de acusação, porque se você pegar proporcionalmente, é 95% ou mais como defensor. Não é muito do costume do nosso direito penal a contratação de um advogado como assistente de acusação. Isso tem dois aspectos. Basicamente é porque o Ministério Público cumpre bem esse papel de acusação, e também o fato de que você tem um custo. Isso, obviamente, vai gerar um custo para a família da vítima. A contratação é pela família. A família da vítima é quem contrata. Então, mas é previsto no Código de Processo Penal essa possibilidade do advogado atuar em parceria com o promotor do caso, ajudando, dando subsídio e dividindo até a atuação da acusação. No caso da Mércia Nakashima, eu fui contratado logo depois em que o corpo dela foi encontrado, e fui contratado pela família para representá-la junto ao processo. Eu participei toda a instrução do processo, ou seja, a coleta da prova, na inquirição das testemunhas, na realização das perícias, até o ápice, né, que foi o julgamento propriamente dito, onde, perante um júri popular, a gente fez a apresentação da acusação. O tempo de acusação normalmente é 1h30, para a acusação, 1h30 para a defesa, podendo depois ter 1 hora para a réplica e mais 1 hora para a tréplica. No caso da Mércia,
a pedido da defesa e da acusação, pela complexidade da causa, foi deferido um aumento desse tempo. Então, ao invés de 1h30, nós falamos 2 horas. O promotor falou a primeira hora, eu falei a segunda hora, e a defesa do réu, no caso, do Misael, falou 2 horas. E esse formato, não é, de debate perante o júri é o que mais me empolga dentro do direito criminal, que é o embate de ideias, a dialética, né? Esse diálogo, esse debate é que vai, na minha ótica, defluir numa justa sentença, ou vai chegar mais perto de uma sentença justa. Quando a gente está num processo em que você faz tudo por escrito, que a maioria dos processos no Brasil são assim, são julgados por um juiz de direito, um juiz togado, que a gente chama. Isso é feito por escrito. A sensação que o advogado tem às vezes é que aquilo que ele escreveu não é ouvido pelo juiz. Nem sempre ele leu com aquela atenção, um processo enorme. Já no júri, o jurado é obrigado a ouvir. Então, é papel do advogado atuar ali de uma forma a fazer-se ser ouvido, não é? Então, no caso da acusação, do caso Mércio Nakashima, eu confesso que atuar na ciência de acusação há todo um ambiente mais favorável. E eu sinto isso também quando eu estou do lado da defesa. Quem está do lado da acusação, normalmente está do lado da opinião pública, está do lado da maioria, não é? Porque se pressupõe, todo mundo se revolta com relação ao crime. Mas a gente tem que ter, obviamente, o discernimento de entender que aquela pessoa que está sendo julgada deve ser ali formada a culpa contra ela. E às vezes a pessoa vai e é pré-julgada. Isso é muito ruim. Pela opinião pública. E esse julgamento ele foi transmitido ao vivo. Acho que foi um dos primeiros, não foi o primeiro, parece que já tinha acontecido um em Rondônia, que teve uma certa transmissão, mas que teve esse impacto midiático de transmissão ao vivo, diversas redes de televisão. Foi o primeiro. Foi transmitido pela internet, inclusive, né? Isso atrapalha, isso ajuda? No caso da acusação, é isso que o senhor falou, a opinião pública estava toda com a acusação. Pode até favorecer, mas no caso do réu, pode ser complicado também. Eu vou usar como exemplo um caso anterior, né? Nós tivemos o caso de grande repercussão da Isabela Nardoni. No caso da Isabela Nardoni, tudo aconteceu na imprensa. A gente teve toda a investigação, as perícias e os programas televisivos toda semana reproduzindo matérias e buscando conteúdos. E chegou na hora do julgamento, aquela hora, no ápice disso tudo, em que a acusação teria a oportunidade de expor a sua prova e a defesa fazer a contraprova, isso foi feito a portas fechadas. Eu vi esse caso de longe, eu tinha pessoas do meu contato profissional envolvidas no julgamento, mas eu não participei diretamente. Só que a sensação que eu tive é que assim, a cereja do bolo, o momento principal se escondeu da opinião pública. Então, no caso Mércia, realmente, essa exposição exagerada, ela, num primeiro momento, ela prejudica o acusado. Eu sempre, nos meus casos, se eu pudesse escolher, eu não levaria o caso para a imprensa. Eu já tive casos em que eu, se pude evitar, evitei que fosse para a imprensa. Mas tem casos que a gente não sabe explicar por quê, eles caem no gosto da imprensa e da opinião pública e eles se retroalimentam. A gente não sabe por que um caso dá grande repercussão e o outro não dá repercussão alguma. Não é só pela gravidade, porque crimes graves nós temos todos os dias, né? E até mais graves. Mas a visão que eu tenho é o seguinte, se o caso já foi exposto na mídia, se já houve todo um debate, ali um contraditório na mídia, chega na hora do julgamento, eu acho que é justo com o acusado e com os jurados que o caso também seja apresentado. Porque imagina você como jurado, você ir para um julgamento que há uma expectativa toda de condenação e chega lá, você jurado, você vê a prova e você fala, mas essa prova não é para condenar. Mas ele imagina, se eu absolver, quem está lá fora não sabe o que aconteceu aqui dentro. Eu vou absolver, eles vão achar que eu estou errado. Eu acho que, no mínimo, isso amadurece a sociedade, porque a sociedade vai ver quais são os prós e os contras, porque essa que é a beleza do julgamento. Eu sou favorável a que o
inquérito policial, que é a etapa da investigação, seja sigilosa. Depois que isso virou processo, se o processo não tiver segredo de justiça, que foi decretado pelo juiz, não vejo óbice em que ele seja discutido na imprensa, com moderação, pelas partes. Mas se ele foi exposto na mídia, eu acho que é razoável que ele seja transmitido também. Não como foi o caso Mércia, que é um caso que mobilizou o Brasil todo, mas às vezes um canal que transmitisse julgamentos, como ocorre, por exemplo, na TV Justiça, que transmite os julgamentos do Supremo. Eu acho que isso poderia gerar, a par da vaidade que envolve, porque é óbvio que quando você está sendo televisado, isso vai exacerbar algumas vaidades das partes, mas acho que isso, com um amadurecimento, isso também vai ficando no segundo plano. A sociedade vendo como que as provas são produzidas, como era feito o contraditório, isso vai amadurecendo a opinião pública, para ela não acreditar piamente naquilo que ela ouve na televisão ou que ela lê no jornal. Eu costumo dizer para os meus alunos, né? Papel aceita tudo. Então, escrever uma coisa no papel, posso escrever qualquer coisa. O papel não vai dizer, não, está errado. Então, a gente tem que tomar cuidado, tem que duvidar sempre. Duvidar, querer provas, porque só o amadurecimento vai fazer com que a gente tome decisões minimamente corretas, aproximando-se de um ideal de justiça que todos nós queremos. Hoje, esse tipo de transmissão, ele ainda é raro? Tem uma porcentagem boa que é Não, é muito raro. Não, muito esse raro. foi, com exceção desse que você falou de Rondônia, que foi feito localmente, tivemos na década de 70, salvo engano, no começo dos anos 80, não lembro direito, um caso que foi transmitido ao vivo pelo rádio, mas depois do caso Mércia não tivemos outros. Não é? Há uma certa resistência, tanto do Poder Judiciário quanto das partes envolvidas, em autorizar. Neste caso, todos autorizaram, tanto a acusação quanto a defesa. O próprio Misael concordou com a transmissão ao vivo do seu julgamento. Ele poderia ter impedido que isso ocorresse, né? Ele permitiu, por isso que ocorreu. Mudando um pouquinho de assunto, você também tem um livro lançado que até aborda essas questões, né? Você foi assistente de acusação, mas nessa parte do livro você falou como advogado de defesa. Perfeito. Então, o livro é o Tribunal do Júri na visão do juiz, do promotor e do advogado. Fala um pouquinho para a gente como é que surgiu essa iniciativa de escrever o livro. Ok. Na realidade, foi até em decorrência do caso Mércia, a editora Atlas, ela convidou tanto o juiz quanto o promotor e eu, enquanto advogado, para escrevermos esse livro. Num primeiro momento, eu achei que não seria possível escrever esse livro ladeado pelo promotor e pelo promotor, pelo juiz e pelo promotor, porque com relação à interpretação do direito, especialmente do júri, nós temos muita discordância. Nós temos muitos pontos que nós discordamos assim totalmente. E quando chegou o convite, eu falei, mas como que eu vou escrever um livro com autores com os quais eu não concordo? Mas a editora falou, mas é justamente essa a proposta do livro. São perguntas objetivas sobre o procedimento do júri, em que o advogado vai responder sobre a sua ótica, o promotor vai responder sobre a sua ótica e o juiz vai dar também a sua ótica. Ou seja, são 3 respostas para cada pergunta. Então, ali eu vi a possibilidade de colocar a visão do advogado, não só como defensor, mas o advogado como parte no processo, a minha visão enquanto jurista, vamos chamar assim, porque eu sou professor há 15 anos de processo penal, eu falei, é uma oportunidade, não é? E eu aproveitei essa oportunidade, é um livro que é de abrangência nacional, está registrado aí as minhas opiniões, e quem tiver curiosidade e tiver atenção de ler, vai ver que muitas vezes, eu discordo das interpretações que o promotor e que o juiz dão à legislação processual penal. Direito é algo subjetivo, assim? É contraditório ter visões tão diferentes ou não? Uma coisa de interpretação mesmo? Não, o direito dá um pouco essa margem, não é? É lógico que depende muito do viés que você adota. Eu adoto um viés garantista. O que seria isso? Eu entendo que o direito antes de mais nada, uma garantia do cidadão contra o poder punitivo estatal. Eu brinco com meus alunos, imagina na época dos faraós. O direito era da cabeça do faraó. O faraó acordou
acordou com a cabeça virada, ele decidia cortar a sua cabeça e não precisava explicar para ninguém por que ele te condenou, porque ele mandou jogar você numa masmorra ou tirar todo o seu patrimônio. O que dá segurança para nós é o direito. E um direito pautado em garantias. A Constituição, ela estabelece lá as garantias. Então, ninguém pode ser privado dos seus bens, nem da sua liberdade, sem um devido processo legal. Então, tem uma série de garantias que foram conquistadas com séculos de história da humanidade e que eu entendo que elas se sobrepõem, às vezes, a regras menores que são criadas pelo legislador infraconstitucional, ou seja, aquele legislador que está abaixo do constituinte. A Constituição sempre como ponto mais alto. E abaixo estão as demais legislações que devem respeitar a Constituição. Esse é o viés que eu adoto. Né? Por exemplo, vou só te dar um exemplo para não me alongar. No júri, existe um princípio chamado plenitude de defesa. Então, quem é acusado de um crime e vai a júri, ele tem um direito à plenitude de defesa. A Constituição não fala plenitude de acusação, fala plenitude de defesa. Quer dizer o quê? Que tem de haver um espaço maior para a defesa do que há para a acusação. A defesa tem que poder mais do que a acusação. A acusação, ela tem um direito restrito de exercer o seu papel. A defesa, ela pode buscar outros meios. Por exemplo, já se usou no Brasil carta psicografada para defender uma pessoa. Então, muita gente não crê nisso, também não é da minha religião, mas alguém psicografou uma carta falando que o réu era inocente. Pode usar isso no processo do júri? Pelo princípio da plenitude de defesa, pode. Se o jurado vai acreditar ou não, aí já é outra coisa. Mas é uma prova que foge daquela prova técnica. A acusação não poderia. A acusação não poderia. Então, são vários exemplos. Então, as minhas interpretações, normalmente, quando diferem do promotor e do juiz, é que o meu viés é um viés garantista. Eu entendo que a gente tem que ter um sistema de garantias para proteger todo o cidadão, não só aquele que é acusado, no caso concreto, no júri, mas todos nós. Agora, aproveitando que o senhor falou, há 15 anos já dando aula de direito penal. De processo penal. Processo penal. Com relação ao exame da ordem, agora como presidente da OAB Associação Guarulhos, qual que é a opinião do senhor com relação a essa exigência? Porque ainda é um tema que causa certa polêmica e eu acho que os seus alunos devem ficar com bastante medo de terminar a faculdade e ter que fazer a prova. Sim. O que o senhor pensa sobre isso? Olha, eu não só dou aula há 15 anos, como eu tive um cursinho preparatório para a OAB por 10 anos, né? Que fechou em 2009, se não me engano. Mas, na realidade, não porque eu sou professor, não porque eu sou presidente da OAB, não porque eu tive um cursinho. O exame de ordem é o que garante para o cidadão de que aquele profissional está habilitado para exercer a função de advogado. É uma missão, é uma função de imensa responsabilidade. Como eu disse, da liberdade, dos bens, do patrimônio, são todos direitos que o advogado protege no seu exercício profissional. Se ele não estiver bem preparado, e a preparação não se diz só no aspecto de conteúdo jurídico. É importante, obviamente, o candidato. Mas muitas vezes alguns candidatos não passam no exame de ordem por nervosismo. Então a questão às vezes passa até por um preparo psicológico. O advogado tem que ter o mínimo de equilíbrio para, numa audiência, enfrentar uma adversidade de um processo, numa delegacia, poder bater o pé quando o direito do seu cliente está sendo prejudicado. E às vezes a falta de equilíbrio emocional prejudica o advogado. E às vezes é o fator que leva um candidato ao exame de ordem não conseguir a aprovação de imediato. Eu digo de imediato porque tudo que a gente vai fazer na vida a gente tem que se preparar, não é? Então, eu tenho convicção de que o exame de ordem hoje, apesar de tirando uma ou outra falha que ele venha cometendo, ele é um exame que, com tranquilidade, um bom candidato que se prepara psicológica e de conhecimento, psicologicamente e através do estudo, ele tem condições de passar no exame de ordem. E isso é um selo de qualidade que o advogado recebe e que o habilita a captar causas no dia a dia. Então, eu sou absolutamente favorável ao exame de ordem. Eu também tive dificuldade para passar no exame de ordem, tive que fazer um cursinho para me preparar para o exame de ordem, mas eu não me arrependo nem um pouco. Eu acho que é um mecanismo importante de defesa da sociedade. Tá certo, queria agradecer a sua participação no Ponto de Vista. Se o senhor quiser dar um recado final ao nosso telespectador.
Olha, o meu recado para o ponto de vista é que nós tenhamos o nosso ponto de vista. Que o mais importante para um cidadão é a consciência dos seus direitos e dos seus deveres. Muitas vezes somos levados a formar opiniões sem ao menos refletir sobre aquilo que estamos externando, não é? Repetimos discursos de pessoas ou de autoridades ou da imprensa sem refletir acerca daquele conteúdo. Então, que tenhamos nosso ponto de vista com qualidade, e um programa como o que você está aqui capitaneando é algo que faz aprimorar as instituições e fazer de Guarulhos e de toda a região um lugar melhor para se viver. Muito obrigado pelo convite e estou à disposição quando precisar. Muito obrigada. Esse foi o nosso ponto de vista de hoje com o presidente da OAB Subseção Guarulhos, Dr. Alexandre de Sá Domingues. Muito obrigada pela sua audiência. A gente se vê no próximo programa.